Boa tarde, sou a professora Deiane, aluna do curso Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Irei fazer uma apresentação abordando a teoria da linguagem interacionista como instrumento de aprendizagem e aquisição de processos psicológicos superiores, que é um dos pilares, do pensamento educacional hoje contemporâneo, sobre o autor Vygotsky, que ele acreditava que a linguagem ela desempenha um papel primordial, um papel central no desenvolvimento cognitivo, sendo uma ferramenta de internalização no processo psicológico superiores. Então, dentro desse módulo, ele traz o tema desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Tem o seu objetivo discutir o desenvolvimento humano, biológico e cultural, a linguagem e a mediação, os processos psicológicos superiores, ensino e aprendizagem, as práticas pedagógicas inclusivas, além do papel do professor como mediador nos processos de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente aborda o pensamento desse autor, a primeira coisa que nos faz pensar é na zona de desenvolvimento proximal. Quando Vygotsky ele introduziu a ideia da zona proximal, que é a diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que pode fazer com a ajuda de uma pessoa, com uma pessoa mais experiente, um mentor ali, uma professora, um orientador, um auxiliador. Então, ele vai enfatizar que o aprendizado ele é mais eficaz quando é realizado com apoio, através do quê? Das interações sociais, esse apoio. Então, a linguagem, ela é uma ferramenta essencial nesse processo. Então, ao conversar, e ao mesmo tempo interagir com os outros, a criança com o adulto, ou entre elas mesmas, a criança ela vai internalizar conhecimentos e conceitos que antes eram só externos. Então, vamos pensar assim, que durante uma conversa sobre um problema matemático, a criança ela não consegue resolver algumas situações sozinha. Então, com a ajuda, com a orientação de um colega, de um professor, ela vai poder o quê? Ela vai poder desenvolver essa habilidade. E no futuro, ela realizar de forma independente, tá? Então, dentro da linguagem como ferramenta cognitiva, Vygotsky, ele defendia a linguagem que ela não é apenas um meio de comunicação, mas ela é uma ferramenta, fundamental para a organização dos pensamentos. Então, ele afirmava, o autor, que os processos mentais mais complexos, como a memória, a resolução de problema, até o raciocínio, ele vai se desenvolver inicialmente em um nível social, através do quê? Da interação social. E depois que irá se internalizar, na criança, no indivíduo, no ser, Então, a linguagem, ela permite a representação simbólica e a reflexão sobre o mundo, o que possibilita que a criança organize suas experiências e desenvolva o entendimento mais profundo dos fenômenos. No entanto, caso a resolução de problema, as palavras usadas em diálogo ajude a criança a construir e a organizar a sua lógica, certo? Então, como podemos observar, essa interação, essa linguagem, ela tem uma função social, Então, essa interação social, que é a função social da linguagem, ela é a chave para quê? Para o desenvolvimento. Então, para esse autor, o processo de aprendizagem, ela não acontece de maneira isolada. Ela é sempre mediada por meio de outras pessoas. E a linguagem, ela é a principal forma de mediação desse processo. Então, a interação com os outros, com os pais, com os familiares, na escola, com os colegas, com a professora, ela vai permitir à criança adquirir um conhecimento cultural e desenvolver as habilidades cognitivas que ela precisa para se tornar capaz de agir de maneira independente e eficiente, que é as nossas características dos seres humanos, através da linguagem, o objetivo da linguagem. Então,
essas informações transmitidas, ela vai ajudar a criança a organizar e a compreender o que está sendo ali aprendido, certo? Então, essa internalização, ela é um processo que vai acontecer através das práticas sociais e culturais, né? Que são as iniciais, que nós chamamos de externas, né? Elas se tornam esse processo internos depois na criança, nas pessoas, né? De modo assim pessoal. Supõe uma criança que ela pode aprender a usar uma linguagem para resolver problemas sociais e pessoais após passar por várias interações com seus pais, o professor. Então, no início, ela pode até falar em voz alta, de forma mais clara, né? De forma mais externa, mas para organizar seu pensamento, ela precisa, né? Eventualmente, ela vai necessitar se internalizar e passar a ocorrer de forma silenciosa, como se estivesse ali no nível de reflexão interna, para depois ela conseguir fazer aquilo que ela queria, falar o que ela queria, né? Então, a externalização, por outro lado, ela pode ocorrer quando a criança verbaliza seu pensamento, como uma forma de organização ou até de relembrar, né, algumas informações. Então, a fala externa, ela serve como uma ponte para o desenvolvimento dos processos internos e estes mais complexos. Então, a linguagem, ela vem como um meio de apropriação do conhecimento cultural. Além de ser um instrumento de mediação do desenvolvimento cognitivo, ela também vai ser fundamental para a apropriação desse conhecimento cultural e dos significados compartilhados. Para Vygotsky, os indivíduos eles se desenvolvem em um contexto social, cultural. Então, portanto, né, a língua ela é uma forma de apropriação desse saber. Então, através da linguagem, as crianças elas vão internalizar as normas, os valores, os conceitos, as formas de pensar, de agir, né, próprios de quê? Da nossa cultura, próprio da cultura no qual ela está ali convivendo, ela está ali interagindo. Então, as teorias de Vygotsky, elas têm diversas né, implicações na esfera, na área educacional. Então, vou destacar algumas que eu achei de grande importância a gente abordar nessa discussão sobre esse tipo de linguagem, de como ela se desenvolve, qual a sua importância no meio educacional. Então, ele vai trazer a aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa, ela vai incentivar o trabalho em grupo, a troca de ideias entre eles mesmos, os estudantes, né, as crianças, né? Pois a interação social, ela é vista como um motor de aprendizagem, né, para aprender. A outra viés, outro aspecto que ele traz é intervenções pedagógicas. Esse eu considero um dos mais importantes. Por quê? Porque ele traz o professor como mediador no processo de aprendizagem. Então, quando eu falo lá da zona de desenvolvimento proximal, eu estou diretamente relacionando, proporcionando um suporte do professor nessa figura como mediador. Então, isso pode ocorrer por meio de perguntas, sugestões, desafio, que vai estimular, né, um pensamento crítico dessa criança, desse aluno. E o outro aspecto importante é a valorização da fala e do diálogo, que é dentro do nosso tema, né? Que é frisar, né, a importância da linguagem no desenvolvimento social. Então, ele sugere que a fala deve ser incentivada como uma forma de organização do pensamento. Então, o professor, ele deve criar um ambiente, né, que venha estimular, que venha favorecer, né, uma comunicação verbal como uma ferramenta ali de aprendizagem, tá bom? Então, a teoria de Vygotsky sublima a importância da linguagem
como uma ferramenta de interação e construção do conhecimento. Então, ao enfatizar a interdependência, né, entre a linguagem e o desenvolvimento cognitivo, ele coloca, ele destaca bem claro essa fala, a interação social no centro do processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem não é algo que acontece assim de maneira sozinha, isolada, né, mas num processo dinâmico e contínuo de mediação social, que envolve a internalização de conceitos culturais e psicológicos superiores, tá? Então, essa abordagem desse autor, o estudo nesse módulo 2, ele vem só nos reforçar, né? Esse estudo, essa análise crítica, que o desenvolvimento cognitivo, ele não é apenas um processo individual, mas ele é profundamente ligado ao contexto social, que é uma linguagem e um meio essencial para transformar o quê? As relações interpessoais, né, dos nós, seres humanos. Então, eu gostaria de agradecer a atenção e parabenizar o curso pela escolha do tema, né? Quando trabalhamos esse tema de forma mais aprofundada, né? Quando nós trabalhamos a linguagem e a mediação nos processos psicológicos superiores, nós acabamos enriquecendo as nossas aulas por entender o papel central no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças.